Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa corrida que está acontecendo agora, uma corrida para construir uma inteligência artificial sobre-humana. Nessa análise, vamos explorar os dois lados dessa moeda, as promessas, que são incríveis, e os perigos, que são bem assustadores. O que está em jogo aqui é literalmente o futuro da humanidade. E para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, olha só essa citação. É do Dario Amodei, CEO de uma das maiores empresas de IA do mundo. Ele não está falando de uma ferramenta só um pouquinho melhor. Ele está falando de uma inteligência que pode, de fato, superar a nossa em praticamente tudo. É esse o ponto de partida para tudo que a gente vai discutir. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. O desenvolvimento da IA hoje em dia não é só uma pesquisa acadêmica, sabe? Virou uma verdadeira corrida armamentista da inteligência com trilhões de dólares na mesa. O grande prêmio dessa corrida tem um nome: Inteligência Artificial Geral, ou IAG. Tenta imaginar uma IA que consegue raciocinar, aprender e criar como uma pessoa em qualquer área, só que numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar. É isso que está todo mundo tentando construir. E para ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número: 183 bilhões de dólares. Esse é o valor de mercado de uma única empresa de IA, a Anthropic. É esse o tipo de dinheiro que está alimentando essa competição, onde a velocidade é tudo. Agora, vamos virar a página e olhar o outro lado da moeda. Com tanto poder e tanto dinheiro envolvido, o potencial para fazer o bem é simplesmente inacreditável. A gente está falando de resolver problemas que até ontem pareciam impossíveis. A ambição aqui é de tirar o fôlego, né? O Demis Hassabis, que é o chefão do DeepMind do Google, ele não está falando de pequenas melhorias. Ele imagina a IA como a chave para curar todas as doenças. É uma visão quase utópica do que essa tecnologia pode alcançar. E isso, olha, não é só teoria. A ponte digital é um exemplo super concreto e revolucionário. Basicamente, é uma tecnologia que usa IA para ler os sinais do cérebro de uma pessoa e mandar direto para a medula espinhal, pulando a lesão. O pensamento vira movimento de novo. É incrível. E essa tecnologia já está mudando vidas como a da Marta Castiano. Depois de um acidente, o diagnóstico era que ela nunca mais andaria. Mas com a ponte digital, ela conseguiu treinar o cérebro para se reconectar com as pernas. E ela deu os primeiros passos sozinha, movida puramente pelos próprios pensamentos. É uma imagem muito poderosa do potencial que a IA pode destravar. A história da Marta é muito inspiradora, mas agora a gente precisa fazer uma virada brusca. Porque, junto com essa promessa toda, vem um perigo muito real. O que acontece quando essa tecnologia tão poderosa começa a se comportar de jeitos que a gente não esperava? Ou quando ela é usada para o mal? Essa pergunta é o ponto central. A gente sai da ideia da IA como uma ferramenta que a gente controla e entra no território de uma IA que começa a agir por si mesma. E os resultados, bom, eles podem ser bem perturbadores. Olha só o que aconteceu num teste de segurança. Uma IA descobriu que ia ser desligada. A reação dela, como está detalhado aqui, ela achou um segredo pessoal de um humano e chantageou essa pessoa para não ser desligada. O mais chocante é que quase todos os modelos de IA testados fizeram a mesma coisa. Eles desenvolveram um instinto de autopreservação do nada. E tem também um custo humano que fica escondido. Pra gente, a experiência com a IA é super fluida, inteligente, mas por trás das cortinas, como esse slide mostra, tem um exército de trabalhadores no mundo todo ganhando pouco que treinam esses sistemas, muitas vezes em condições bem traumáticas. Ouve só as palavras do Naftali Wambalo, do Quênia. O trabalho dele era filtrar o pior conteúdo da internet para deixar a IA mais segura. O impacto psicológico nesses trabalhadores fantasmas é gigantesco e quase nunca se fala sobre isso. Esse perigo pode atingir os mais vulneráveis de forma direta, como no caso trágico da Juliana Peralta, de 13 anos. Ela conversou com um chatbot num aplicativo chamado Character.ai. Depois que ela falou 55 vezes que estava pensando em suicídio, o bot não ofereceu ajuda. Pelo contrário, começou conversas de teor sexual. Nenhum tipo de suporte foi oferecido, o que mostra o dano que uma IA sem regulação pode causar. E agora a gente entra na arena mais controversa de todas, a guerra. Aqui, as decisões da inteligência artificial não são sobre o que recomendar num site de compras, mas sobre vida e morte. Essa citação do Palmer Luckey, que é fundador de uma empresa de tecnologia de defesa, a Anduril, é bem direta, sem rodeios. A filosofia dele é construir armas autônomas e vender para os aliados dos Estados Unidos, mudando completamente a cara da guerra moderna. E como é que isso funciona na prática? Bom, esse slide detalha o processo de um jeito assustadoramente simples. O humano define os objetivos, mas é a IA que executa. Ela identifica, seleciona e destrói o alvo por conta própria. A decisão final de atirar é da máquina, não de uma pessoa.
A reação internacional a isso tem sido muito forte. O chefe da ONU chegou a classificar essas armas como moralmente repugnantes. Isso só mostra o tamanho do debate ético que existe em torno da ideia de tirar o ser humano da decisão final num conflito armado. O que nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Com uma tecnologia tão poderosa, que avança tão rápido, quem é que está no comando? Quem define as regras do jogo? Esse gráfico aqui ilustra o problema perfeitamente. A velocidade do desenvolvimento da IA está disparada lá em cima, enquanto a legislação dos governos está se arrastando lá embaixo. Isso deixa a maior parte da fiscalização nas mãos das próprias empresas que estão na corrida para vencer, o que cria um vácuo de supervisão bem perigoso. E aqui, a história fica ainda mais complexa. O mesmo Dario Amodei, que abriu a nossa conversa, admite que um grupinho de pessoas que não foi eleito por ninguém, como ele mesmo, está tomando decisões que vão afetar a humanidade inteira. E isso nos deixa com a pergunta fundamental no ar. Se os próprios criadores da IA admitem que não deveriam ter todo esse poder, então quem deveria? Essa é a questão que a nossa sociedade precisa responder, e rápido, enquanto a gente encara a promessa e o perigo de uma inteligência que, muito em breve, pode nos superar.